Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao 5º episódio da releitura coletiva de O Nome do Vento, com spoilers. E hoje, teoricamente, é a segunda parte, né, daquela releitura que a gente gravou. Então, hoje, nós vamos falar do capítulo 22 ao 25, né, para fechar a primeira metade de Kvothe em Tar-Beam, né, finalizando aí com a história de Telû em Encanis. E partir para o próximo encontro, que será dos capítulos 26 ao 32, fechando a segunda metade de Kvothe em Tar-Beam com as outras histórias, que são as histórias de Scarpe. Eu sou o Silvão, e o trecho que eu escolhi, eu acho que é do capítulo 23, quando o povo vai lá na porta da casa da Perial questionar ela sobre o filho que está crescendo muito rápido, não sei o quê. E aí o Menda vai lá na frente da galera e se apresenta a verdadeira identidade dele, né? Só que eu detestei a tradução na versão brasileira, então eu vou tentar falar inglês aqui, mas então já me perdoem a pronunciation. I am not Menda, though that is what my mother called me. I am Telû, Lord above all. I have to come free you from demons and the weakness of your own hearts. I am Telû, son of myself. Let the wicked hear my voice and tremble. Oi, eu sou a Vicky e eu escolhi um trecho do capítulo 21, que ele diz assim: às vezes, Traps parecia ser o único a cuidar de todas as criaturas desamparadas do nosso canto em Tar-Beam. Em troca, nós o amávamos com uma ferocidade silenciosa, a qual só a dos animais pode se equiparar. Se algum dia alguém levantasse a mão contra ele, 100 crianças uivantes despedaçariam esse agressor em tiras ensanguentadas no meio da rua. Aproveitando o gancho da Vic, oi, eu sou o Newt. Eu também peguei 2 trechos, na verdade, né? Roubei, do capítulo 21. Também tem a ver com o Traps, que é o meu personagem favorito. Seu nome era Traps. O roupão remendado era a única peça de vestuário que possuía. Ele passava quase todos os instantes de sua vida de vigília naquele porão úmido, cuidando de pessoas desamparadas com quem ninguém mais se importava. Quase todos eram meninos pequenos. E a segunda frase: Que foi? Quietinho, quietinho, Tani. Não fui embora, só dei uma saída. Agora estou aqui. Olá, meu nome é Thales, e o trecho que eu escolhi foi do capítulo 23. Havia um demônio que ficava acima dos demais, em Encanis, a escuridão devoradora. Por onde quer que ele andasse, seu rosto era ocultado pelas sombras, e os escorpiões que o picavam morriam da podridão em que haviam tocado. Oi, sou Renato. Boa tarde, pessoal. Tô aqui de novo. Então, o trecho que eu escolhi é um trecho que eu queria, assim, entender melhor, sabe? O Traps estava contando a história sobre Telû em Encanis, e aí veio esse trecho. O Telû traça a linha na estrada, e os moradores do vilarejo, um deles pergunta assim: essa estrada é como os meandros do curso da vida. Há 2 trilhas a seguir, lado a lado. Cada um de vós já viajou do lado de lá. Agora tendes que escolher. Ficai em vossa própria trilha ou passai para a minha, Telû disse. Aí um pergunta: mas a estrada é a mesma, não é? Continua indo para o mesmo lugar, disse alguém. Sim. Para onde ela leva? Para a morte. Todas as vidas terminam na morte, exceto uma. Assim são as coisas. Que história é essa de exceto uma? É a dele mesmo ou de quem mais? Tá mal contado isso aí. Então, eu sou a Letícia, a minha frase de hoje foi: às cinzas tudo retorna, e assim também esta carne queimará. Mas eu sou Telû, filho de mim mesmo, pai de mim mesmo. Aquele que foi e que será. Se sou um sacrifício, sou unicamente um sacrifício a mim mesmo. E se necessitarem de mim e me invocarem da maneira apropriada, retornarei para julgar e punir. Então, dando início a esse episódio de hoje, o capítulo 22, Um Tempo para Demônios, é justamente Kvothe descrevendo o final do ano, né? O final daquele primeiro ano que ele tinha ficado. Na verdade, não é que está fazendo um ano que ele está
em Tar-Baean. Porém, Kvothe chegou no outono, né? Então, no finalzinho aí do ano, daquele ano, né? Que ele tava com 12 anos. E chega o inverno e chega o final do ano, que no caso da República, por ser um país que obedece o calendário aturense, finaliza o ano com os 7 dias do luto fechado, que são essa comemoração religiosa da Igreja Teliniana, né, celebrando a vitória de Telu sobre Encanes, que vai ser no finalzinho do episódio contado, né, e no finalzinho dos capítulos contada por Trepes no porão dele. E o capítulo, então, é justamente Kvothe tendo o seu primeiro festival do solstício de inverno em Tar-Baean. E aí ele descreve um pouco a cidade, como ela é vasta, cheia de bairros. Ele não fala muito sobre cada bairro, mas fala os seus nomes. Mas ele divide praticamente em 2 bairros, né, importantes, 2 grandes partes importantes, né, que seria a Serrania, que é essa parte rica da cidade, e Beira-Mar, que é essa parte pobre da cidade, que é onde ele morava. E ele fala que o festival do solstício de inverno, em Tar-Baean especificamente, porque ele já viveu esse festival em várias outras cidades menores com a sua própria trupe, né? Os Edenaru, inclusive, eram responsáveis por vários festivais, né? Ao longo das suas trajetórias, e ele já presenciou, inclusive, seu pai sendo Encanes em várias vezes. Só que Tar-Baean era muito grande e era muito amadora, no sentido de que não existia uma ordem, uma organização. Então era perigoso. Dá a entender de que os mendigos, os ladrões iriam se beneficiar, mas não. Para eles, era pior nesse momento, porque as ruas estavam cheias de demônios, né? Pessoas normais vestidas de demônios, fazendo várias travessuras, algumas leves, algumas pesadas, e que para ele era muito mais seguro ficar no seu esconderijo, que era o esconderijo onde encontrava ali 3 telhados. Só que Kvothe decide ir no último dia do luto fechado, que é um dia que já tinha menos demônios, né, que Telu, né, já tinha expulsado vários demônios, né, esses demônios fantasiados, ou então as pessoas mesmo tinham desistido, e ele decide então ir para a Serrania pela primeira vez, tentar mendigar lá, ver como era lá, porque as pessoas ficavam mais gentis nessa época. E ele é visto por um guarda e é muito espancado e até chegar a ser desacordado, e por conta de ser um período de inverno, Tar-Baean estava extremamente gelada e com neve, e ele sofre uma hipotermia, sofre de um sonho muito estranho, peculiar, que tem aí um pássaro com asas de fogo e sombra, né, que a gente vai descobrir mais pra frente, que vai estar lá na história de Scarpe, nos Anjos de Telu. E um cara salva ele, que é justamente o Encanes, né? Que é o Garrick. E ele é salvo e ele volta para o seu esconderijo com um talento de prata. Antes de ser visto por um guarda, ele é visto por uma garota, que tem teoria, inclusive, pegou todo mundo de surpresa no podcast dessa garota. Enfim, vamos ver o que a gente conversou nesse dia. Bom podcast. Vai, Vic, chegou o seu momento. É a hora de falar quem é o Garrick. Vai, pode falar. Eu tô esperando esse momento a semana inteira. É mesmo, Vic, é mesmo. Eu não sei se a Vicky vai falar sobre isso quando ela falar do Garrick, mas, cara, sempre me chama a atenção o desespero que a Nath, não, é outra pessoa. A que tá com o Garrick lá. Holly, Sempre me chama a atenção o desespero que ela fica de alguém achá-los ali junto com o Kvothe, sabe? Se é algo assim da festa em si, do costume da festa, né? De o Encanes foi pego e tal, não sei o que, se é algo relativo à festa, à festança em si, ou se tem algo mais, sabe, assim, deles serem encontrados com ali um garoto que apanhou e tal. E, cara, esse capítulo aí continua sendo, na minha vida, o capítulo que mais me fez chorar na história, assim. Eu termino sempre esse capítulo em prantos. A primeira vez que eu li, eu fiquei meia hora chorando. Enfim, é isso. Essa parte aí, o Newt, eu até acho que comentei com a Vic que a Holly, ela é como se fosse os Tapes. Sabe, os Tapes, ele é como se fosse uma espécie de mordomo pro Maer. A Holly, ela é como se fosse
uma mordoma, nem sei se existe essa palavra, pro Garrick. Então, assim, a Vicky não comentou, mas a teoria dela é spoiler. Então, o Garrick, ele é da realeza, sabe? A descrição do traje dele de Encanis é completamente de que quem tem dinheiro e ninguém tem um talento sobrando, assim. É como se, eu tenho 10 milhões assim no bolso, vou pegar aqui, garoto, toma. Ninguém tem, sabe? Vicky, eu tô esperando, é seu momento. Tá. É porque antes de começar a falar do Garrick, eu queria falar que eu gosto como o Patrick inicia esse capítulo introduzindo a gente a uma coisa óbvia que nós deveríamos saber, que é como funciona toda essa religiosidade e essa época do ano. Ele fala sobre... Ele divide Tarbean na nossa cabeça, ele nos orienta pela cidade, o que o Kvolt pode andar, onde ele não pode, o que ele já foi, por que motivo ele tá numa área diferente. Aí ele fala sobre a festividade e ele fala sobre como a trupe dele fazia aquilo, por que é um dia tão importante e tudo mais. Isso vem logo antes da gente ouvir a história de Encanis e Telu. Então, é uma introdução muito bem feita e bem brilhante para que a gente faça a conexão do que está acontecendo agora no final do ano e do que acontece na história entre Encanis e Telu. Num desses, a gente vê que tem a primeira vez que alguém diz algo supersticioso, que é Teu Zantausa erra, que a gente é basicamente um ad retro satanás, né? Ela tá tipo, afastando o demônio. E aí a gente vê como as pessoas, elas reagem frente aos demônios e como é que a gente evita um contato com um demônio, o que fazer caso um demônio chegue perto de você. E a moça que tem pena dele, né, ela é uma moça bem branquinha, que ela é loira e ela usa um vestido azul claro. Isso me incomodou, porque parece alguém que a gente conhece. E ela é uma moça branquinha, loira e que usa um vestido azul claro. E ela olha pro Kvolt e diz, coitadinho! E ela dá uma moeda pra ele. Eu vou narrar Agora aqui. sim fomos surpreendidos. Nossa, eu tô arrepiada. Vou narrar aqui que tá todo mundo com cara de choque aqui, tá? O pessoal do podcast, tá todo mundo aqui chocado. E essa também é a primeira vez que o Kvolt diz algo que ele lembrou do pai, né? Ele diz, obrigado, senhora, que todas as suas histórias sejam felizes e que suas estradas sejam desimpedidas e curtas. Não, calma aí, Vicky, calma. Eu vou ler a descrição da menina. Diz assim, Sério, eu tô tipo arrepiada. Não faz sentido. É porque ela diz assim, não faz sentido. Animado com o que vira, dei uma olhada na aglomeração à procura de minhas melhores perspectivas. Aproximei-me de uma jovem. Ela usava um vestido azul claro e uma estola de pele branca. Tinha cabelo comprido e dourado, encaracolado com esmero em volta do rosto. Quando avancei, ela baixou os olhos para mim e parou. Ouvi um suspiro assustado, enquanto uma das mãos lhe cobria a boca. Uma esmolinha, moça. Aí ele fala e ela diz, coitadinho, suspirou ela, quase baixo demais para eu ouvir. Spoiler. E aí a gente lembra mais pra frente que o Wolf descreve a Auri como os trejeitos de nobre, né? Tipo, ela é muito elegante, ela é muito refinada, tem muita etiqueta. Então, realmente, eu quase tive um derrame agora, tô me recuperando. Não, tá difícil. Só o lance de pôr a mão na boca eu não consigo nem falar, é totalmente Auri, gente. Eu tô muito chocada também. Tô muito, mas pensa, nossa, meu Deus do céu. Talvez seja só uma coincidência, mas é uma coincidência muito coincidente com tudo que a gente vê, né, nos próximos livros. Não, isso tudo aí é momentos antes da merda acontecer, né? E é muito curioso porque ela dá uma moeda pra ele, uma moeda grande. Ela diz alguma coisa que ele não escuta, porque como sempre, tudo que tá na frente dele ele precisa saber, ele não escuta e não presta atenção. Porque ela diz assim, ele diz obrigado, senhora. Aí ele fala a frase, ela me sorriu e talvez tenha dito alguma coisa. Porém, tive uma sensação, uma estranha sensação perto da base do pescoço. Mas é porque o sentido da aranha dele já tava disparando aí, né? Nessa hora aí.
que a merda estava chegando. Aliás, cara, eu não sei se vocês têm a sensação, mas eu tenho a sensação no início desse capítulo que tá mais ou menos isso daqui, ó. Dá pra ouvir? Sensacional, Newt. A referência foi 10. Não, e depois, mano, do nada, irmão, dá uma merda inacreditável no capítulo. Cara, Eu não lembro o que eu senti na época, mas eu acho que eu lembro que eu pressenti. Acho que a gente meio que pressente que vai acontecer alguma coisa ruim. Tava muito bom. Tava vendo muito fácil esse dinheiro pra ele. E também o fato de não ter tanto pedinte lá chama atenção. Assim, numa releitura, tá, mas assim, é isso, verdade. Cara, Vicky, eu tô muito chocada. É porque quando o Patrick introduz, ele diz exatamente os motivos pelo qual ele não deveria estar ali, mas ele está. E você fica, poxa, que volta de novo. Tu sabe que não é pra fazer isso e tá indo fazer. O Patrick descreve as partes de Tarbean. Então, provavelmente, nós leitores já saberíamos que ele não poderia estar ali pedindo esmola. Mas... Gente, tem uma curiosidade besta minha sobre esse capítulo, que assim, essa moça que agora eu vou passar a chamar de Auri, dá um vintém de prata pra ele. E aí, tipo, ele já considera muito dinheiro pra ele, né? Ele fala que ele vai conseguir comer mais ou menos bem durante não sei quantos dias, enfim. E aí tem aquela questão com o guarda, ele é espancado, aquela questão, né? Como se fosse a coisa besta, um espancamento, beleza. E aí ele perde a moeda, e aí depois tem a outra teoria da Vic, né, do Garrick, vai lá e ajuda ele e dá um talento de prata, que é muito mais dinheiro. É tipo, um talento de prata, depois a gente vai ter noção, é dinheiro pra caramba, cara, principalmente pra alguém que tá na condição dele. E aí a minha curiosidade é, quando ele consegue chegar naquela pousada, ele dá o dinheiro pra aquelas duas garotas que estão trabalhando na pousada, e elas devolvem pra ele, se eu não me engano, é uma garrafa de vinho, uma capa, alguma coisa assim, tipo um negócio pra ele se cobrir, e um peito de peru, tipo um frango, assim, pra ele comer. Eu achei muito pouco por um talento de prata, tipo, porque depois ele fica lascado, sabe? Tipo, ele come isso e depois ele tá na dureza de novo. Eu achei estranho. Mas assim, não tem zero relevância isso pra história, é só uma coisa que me prendeu nessa releitura. Na verdade, é um vinho. Não, eu só ia falar que é um vinho. Eu só ia falar que parece ser um vinho caro, né? Que ele fala que é um vinho lá com especiarias, né, e tal. E um cobertor também não parece ser muito barato, né? Então, eu fiquei com a mesma sensação do Silvão, porque as meninas, elas meio que não falavam direito com ele, elas ficavam assustadas, elas pegaram o talento de prata, parece que, eu não sei quem manda lá naquela pousada lá, mas parece que passaram a perna nele, sabe? Eu também fiquei com essa impressão, cara, porque assim, por mais que seja um vinho muito bom, alguma coisa assim, é muito dinheiro, cara, porque tanto, a gente pega bastante experiência da moeda, principalmente naquelas partes da eólica, né, que menciona várias bebidas, não sei o quê, e cara, um talento é muita coisa. Então mesmo que fosse um vinho brabíssimo, não vale tudo isso. E eu também fiquei com essa impressão, porque as meninas pegam dinheiro, depois somem pra dentro da taverna, e demora muito tempo, e depois voltam só com esse pacotinho, com um vinho e um pedaço de frango, sei lá. Enfim, a nossa que foi roubado, coitadinho. Aí depois que ele vê essa menina galeguinha, né? Ele é perseguido pelo guarda. Porque ele não pode estar pedindo ali. Ele é um lugar de gente rica e uma pessoa mendicando naquelas ruas é péssimo para os negócios. E porque ninguém que é rico quer ver um pobre na rua, né? Pedindo. Dá raiva ver pobre. Não gosto de pobre, não quero ver pobre na rua enquanto eu tô andando. E nisso ele é espancado pelo guarda. Quando ele é espancado pelo guarda, ele fica lá, quase morrendo. E aí ele diz assim, com a visão turva Desculpa, meu Deus, eu tô péssima hoje. Com a visão turva, abri um olho e vi um demônio parado junto a mim. Em meu estado de confusão e incredulidade, ver o homem mascarado de demônio me fez despertar de susto, e o calor sedutor que eu sentira um minuto antes dissipou-se, deixando meu corpo mole e pesado feito chumbo. Esse calor que ele estava sentindo é porque ele está desacordando, está perdendo a consciência, e ele está vendo um pássaro de fogo.
lá pra frente, quando a gente escuta a história de Lanri e Selitos, a gente vê também o momento em que os anjos de Telu viram anjos de Telu e que eles são a descrição deles é feita com essas mesmas características, um pássaro de fogo. Então, mais um momento aí em que Telu aparece para Ukvolt em sonho e ajuda ele de alguma forma, né? E depois disso, quem salva ele é o Senhor dos Demônios, Encanis. E um pouquinho antes, Vicky, você até deu a referência de Vai de Reto Satanás. Aquela menina falou o nome de Telu, sabe? Ela falou por falar, e um pouco depois, Telu apareceu para salvar o Ukvolt. E se King Killer um dia tiver adaptação pra série ou filme, esse trecho tem que ter como trilha sonora Paula Fernandes. Sou pássaro de fogo que sussurra em seu ouvido. Depois da Paula Fernandes, né, desse show incrível que a gente teve aqui, é quando chega o Garrick e a Holly. E a gente vê que o Garrick, ele é um menino que tá usando a máscara de Encanis. As máscaras de Encanis e Telu, elas são únicas. Por serem únicas, elas são muito mais caras. Inclusive, isso acontece na introdução do capítulo, que o Patrick diz que a igreja, para fazer dinheiro, vendia máscara de demônios para a grande população, mas que as máscaras mais exclusivas de Encanis e Telu, elas eram muito caras para ser comprada por alguém assim, qualquer pessoa com qualquer quantia de dinheiro. Então, eu tenho comigo de que quem usa máscara de Telu e quem usa máscara de Encanis são nobres. E esse menino aí, o Garrick, ele é um nobre. Talvez ele seja até um filho do rei de Vintas ou dessa região aí. Ele é alguém muito poderoso. Tanto que a Holly, ela tá acompanhando ele e ela passa exatamente essa sensação de que o Thales falou anteriormente, de que ela tá lá pra acompanhar ele, pra evitar de que ele se meta em encrenca. O Garrick, quando ele olha ele vê um menino de verdade. Então, pela terceira vez, né, alguém vê o Ukvolt como uma pessoa e ajuda ele. Apesar dele não ter tido sorte quando ele chega na praça para ir embora com o Seth e o Jake, ele tem pessoas que são boas com ele ao longo desse caminho. O Garrick ajuda ele, dá as luvas para ele. E é um pouco simbólico, né? O Senhor dos Demônios ajudar um menino que tá nas portas da morte. E com uma luva pra aquecer, né? Se a gente for para pensar, o Encanis vem do fogo, entre aspas, e dá algo dele pra aquecer o Ukvolt. Se a gente parar pra pensar, às vezes Encanis conseguia seduzir tanta gente, porque às vezes, enquanto as pessoas estavam procurando por ajuda, Telu não chegou antes, até talvez porque Telu não gostava desses humanos, né? Então Encanis agia anteriormente, seduzia e conquistava o povo, assim. Boa. Né? E Telu em nenhum momento nesse momento aí apareceu, pelo menos. Ele não apareceu mesmo, não. Realmente... Apareceu? Não, ele apareceu já assim... Não, eu tô falando assim, foi muito bom isso que você falou. Porque até agora, a princípio, né, a gente não enxergou ele, né, ainda. A gente só enxerga demônios, por enquanto. E eu achei engraçado que nunca tinha caído na minha ficha dele tá dando uma luva, né, pro Ukvolt, que é justamente a parte do corpo que talvez o Ukvolt mais preza. Depois a gente já viu o quanto ele é completamente, assim... Obcecado com as próprias mãos, né, que as mãos são a música pra ele. E eu fico me perguntando por que Telu salva tanto o Ukvolt. Será que é só porque rezam pra ele? Sabe? Porque, assim, eu acho que... Não sei, sabe? Então, aí eu fico pensando assim... Porque tem a parada do que sai lá e tal. E eu acho que o Telu e a Letane... são umas formas de combater as coisas ruins que o Kisai joga no mundo. Eu acho que eu vejo elas... Eu sempre falo, né, que na minha cabeça a Letane e Telu são muito parecidos, assim, não sei, eu acho eles parecidos. Mas eu acho que o Ukvolt, ele tem alguma coisa a mais, assim, realmente. Não dá pra gente achar que ele... Às vezes, assim, mais do que ser só um Leclerc. E assim, aí a gente vai dizer assim... E os Leclerc ser mais do que ser só uma família nobre de Vintas. Porque... Por que Telu tá vigiando tanto esse menino, entende? Por que ele vigia tanto ele?
Não é porque ele... E o Kvolt nem é, tipo... Não é nem tão... Ele nem acredita tanto em Telu. Ele não chama, igual, por exemplo, nas outras vezes, igual o Thales falou. Quem chamou foi a menina, ou então ele tinha, parece, alguém já acompanhando ele, a não ser que Telu começou a passar a observar Kvolt depois que ele foi o único sobrevivente do Chandriano. Que aí faz sentido. Tipo assim, mas aí, por quê? Então ele é o próprio Telu. Qual é o benefício pra Telu? Pra testar esse menino? Entendeu? Tipo assim, qual que é todos os sobreviventes são acompanhados, então são vigiados? Eu fico fazendo essa pergunta, sabe? E depois que a gente vê a história de Perial e Menda, eu fico pensando naquela brincadeira que a mãe dele fez. Me deitei com um deus uma noite e o menino nasceu ruivo. E justamente é um menino que tem tantos encontros com Telu. Inclusive, nessa parte, o Patrick ele faz uma inversão dos papéis de Telu e de Encanis, né? Porque ele diz assim, falando sobre Encanis. Ele era uma forma de escuridão. Capa negra com capuz, máscara negra, luvas negras. Encanis parou diante de mim, estendendo um pedaço luminoso de prata que captou a luz do luar. Aquilo me fez lembrar a cena de Daionica, em que Tarsus vende sua alma. E aí, quando ele fala de Telu logo em seguida, ele diz assim, dali assisti ao desfile. As pessoas passaram em bando, cantando e rindo. Telu se erguia alto e orgulhoso na traseira de uma carroça puxada por 4 cavalos brancos. Sua máscara de prata reluzia à luz das tochas. O manto branco era imaculado, debruado a pele nos punhos e na gola. E ele no fim diz assim, todos os olhos se voltavam para Telu. Ninguém me viu parado à sombra da porta. Então, os papéis dos dois estão muito invertidos aí. Porque quem era orgulhoso, que estava imaculado porque não se misturava com as outras pessoas, era Telu. Ele era inalcançável. E quando Encanis salvou Kvolt, não, foi justamente o contrário. Encanis foi a pessoa, né, que foi lá e ofereceu a ele o que ele estava precisando naquele momento de sofrimento. Será que antes não. A mãe do Kvolt, ela era muito boa com as palavras, né? Ela era muito boa. E será que ela não falou alguma coisa? Tipo, chamou o nome de Telu, só que de uma forma tão diferente que foi uma proteção pro próprio filho? Porque a gente sabe que ela era muito boa com as palavras. Então, desde que a Vicky comentou sobre esse lance de sempre que Telu aparece é porque alguém chamou realmente ele. Então, e o Kvolt, ele tá sempre ali por tabela, né? Tipo assim, alguém chamou e ele vai lá, o Telu não salva a própria pessoa, salva o Kvolt por tabela, né? Então, inclusive, eu lembro... Perdão, desculpa. Ou então o fato de que talvez ela não era só boa com a própria palavra, né? Com as palavras, mas o fato da herança da família Leclerc ser alguma coisa que possa invocar a Telu, sei lá, né? Muito viajando, assim. Porque é meio profético, né? O menino que sobreviveu ao ataque do Chandriano, ele é o menino que traz o sangue consigo. O sangue de uma linhagem que talvez seja necessária nas Portas de Pedra. Então, pode ser aquilo, né? De uma coincidência que nunca é uma coincidência, é a maneira que o mundo se move. E eu fiquei lembrando agora, quando o Thales falou sobre rezar por Telu, que eu estou firme em defender que Arlinden, ele não foi um covarde como o Kitei falou. E que quando a gente vê essa parte de que quem clama por Telu, ele volta, a gente vai ver no próximo capítulo, na história de Menda e Perial, Telu diz que quem chama por ele, ele vai sempre atender e ajudar. E é uma coincidência gigantesca o Chandriano ter olhado para o céu e eles estarem vindo, né? Que ele diz, eles estão vindo, vamos, a mim. Se forem os anjos de Telu, talvez eles tenham ido porque a Arlinden clamou por eles da forma correta. Mas ele era um homem muito cético. Tudo bem, mas além de ser um homem muito cético, ele era um homem que conhecia a história. A partir do momento que você vê o Chandriano na sua frente, você também vai clamar para a única pessoa que pode te livrar deles. Aí você chama por Deus. Aulas, inclusive, era isso que eu ia falar. Eu ia comentar exatamente isso, que tenho certeza. Eu tenho certeza que... Eu não imaginava o Arlinden, tá ligado? Mas eu imaginava que alguém teria clamado pelo nome de Telu na hora do assassinato da
da trupe, né? E a partir dali, o Kvolt começou a ser... Eu já falei isso pra vocês outras vezes, né? Que eu tenho a teoria de que desde que o Kvolt sobreviveu, ele tem sido observado, tem sido ajudado. Em todos os instantes, né? E aí vocês estavam falando isso, eu pensei justamente isso, né? Que naquele momento do assassinato ali, alguém pode ter clamado o nome de Telu muito forte e ele ter ido. E o Chandriano viu que deu merda e saiu correndo como os covardes que eles são, né? É até engraçado, né? A gente fica pensando em que momento que ele passou a ser protegido por Telu. Será que foi desde a concepção? Será que foi a partir do momento da morte da família? Será que foi em toda a linhagem prévia Leclerc, né? Então é engraçado. O Menda teve filhos, vamos nessa corrida atrás de Encanes. O Menda teve filhos e aí o resto é história. Rapidinho. Mas, cara, eu acho que é a partir da hora da morte. Porque, cara, não sei se vocês quiserem me corrigir aí, mas os Leclerc são conhecidos como sem sorte, né? Como que uma linhagem protegida pelo Telu seria sem sorte? Estaria tão na merda nos dias atuais, sabe? A não ser que seja uma proteção ali específica, sabe? Não algo que às vezes possa parecer sem sorte para os outros, mas no fundo aquilo ali não. Pode parecer sem sorte para os outros, mas eles estão protegidos de fato contra aquilo que realmente importa, sabe? Eu nem acho que seja tanto assim de proteger a linhagem, eu acho que é mais proteger o segredo que aquela linhagem guarda. As pessoas, elas pouco importam. A partir do momento em que algo acontece com o Kvolt, em que ele se depara com o Chandriano uma vez, ele se depara com o Chandriano de novo, e por coincidência, eles conhecem as histórias do mundo e eles sabem reagir àquelas coisas, porque o que salva o Kvolt é conhecer as histórias. Ele lembra das histórias e ele tem uma maneira que ele vê a verdade através do que o pai dele e a mãe contaram a ele, né? Porque, além disso tudo, eu lembrei de outra semelhança que tem entre Kvolt e Menda. Menda é um menino que se desenvolveu muito rápido e que ele aprendeu tudo muito rápido, não é? É exatamente igual ao Kvolt. O Ben, ele olha para os pais do Kvolt e diz: quantas vezes você precisou corrigir um erro dele? Quantas vezes você precisou falar algo para que ele compreendesse? Então, quantas vezes ele errou um acorde no alaúde? Errou, mas ele errou porque as mãos dele eram pequenas demais para aquele alaúde. Então a gente tem muitos paralelos entre o filho de Telu e o Kvolt, que a mãe diz: uma noite um deus apareceu e eu dormi com ele, e veio esse menino de cabelo ruivo. Esse negócio que a Lê falou antes, que achava que talvez o Telu, não fazia sentido o Telu ajudar ele tanto porque o Kvolf não tem as características, né, que Telu preza, porque a gente vê nesse capítulo de Perial que Telu é muito exigente, tipo, ele só aparece pra Perial porque ela só rezava pelos outros, ela nunca reclamava, então, tipo assim, era uma mulher santa mesmo, e a gente sabe que o Kvolf é qualquer coisa menos santo. Então, a justificativa pra mim é mais uma coisa da linhagem mesmo, dele ser... Porque a gente vê em todas as jornadas de herói, Harry Potter, Luke Skywalker, Neo, o tal do Chosen One, o cara é o foda porque ele é o foda, sabe? Não tem muita explicação e tudo dá certo pra ele mesmo. Então, eu não acho que Telu começou a ajudar o Kvolf a partir do ataque do Chandriano. Eu acho que ele sempre foi... Ele nasceu privilegiado mesmo, tipo... ele é diferente desde o nascimento. E entra um pouco também, às vezes, não sei, no quanto a narrativa do Kvolt é manipulada por outras pessoas que a gente não viu, sabe? Tipo, agora a gente vai mandar ele pra universidade, agora a gente vai mandar ele pra Vintas, agora a gente vai mandar ele pra Trebon. Então, é puramente coincidência, é sorte mesmo. Ou ele tá sendo ali ali do marionetista que você gosta, Silvão. Tipo, alguém tá controlando ali a historinha dele por trás, sabe? Sem ninguém ver. Talvez ele seja uma peça de xadrez, né? Como é que é? Uma peça de xadrez? Talvez ele seja uma peça de xadrez. Pois né? Tipo, ainda mais quando a gente pensa naquela... Eu concordo um pouco com o Newt quando ele fala que a Dena meio que espiona o Kvolt. Eu tenho uma sensação dessa também. Que as histórias deles
Ela propositalmente, tipo assim, tá lá. Não é porque, tipo, meu Deus, você tá aqui, caramba, que coincidência. Não acho que é isso. Eu acho que é tipo, ela tá lá porque ela quis que ele estivesse lá, ou ela tá perseguindo ele, ou ela tá amando de alguém. Eu não sei mais onde eu tô parando com essa história, na verdade, eu não sei o que eu fiz com o meu cérebro mais. Mas é isso que eu quis falar mesmo. Eu tô totalmente perdida hoje, gente, desculpa. Não, A Dorinha. É aqui a Dorinha, ó. Ó o Demo. Oi, Dorinha! Lindona! Nossa senhora, vem aqui pra eles verem você. Dorinha! Coisa linda! Dá pra erguer ela que nem um macaco do Rei Leão, sabe? Tipo, pro povo saudar ela. É muito tipo, adena. A Dorinha odeia que a gente segura ela. Ela já tá tipo assim, pelo amor de Deus, me solta, te viro para. Ela não gosta da câmera. O microfone pra ela não é tudo. Olha aqui, Dorinha. Olha que os meninos, Dorinha. Olha que os meninos, Dorinha. Ela não quer falar com os bandeirantes. Olha os meninos, Dorinha. Não. Ela gosta do cheiro de asfalto, do cheiro de grama. Ela é uma mulher do mundo. Olha lá, já vazou. É isso, gente. A Dorinha é súbita. A Dorinha a gente tem que aproveitar enquanto ela aparece mesmo. Ela não deixa a grama crescer sobre suas patas. Quem lembra dessa frase? Quem lembra? Quem que fala essa frase? Quem que fala essa frase? Eu não lembro também, não sei. Eu não sei se é o que volta ou é o Deok, não sei. Não, é o que vou falando da Dena. Não, beleza. Não, vocês estavam comentando sobre a Dena, a gente até comentou no grupo esses dias, o Newt também tem essa percepção, e eu olhando as minhas anotações, tipo, bem antigas, e tem lá, que a Dena, ela conhece um dos Chandrianos muito antes de conhecer o Kvolt, e eu tive essa percepção quando eles se encontraram naquela carruagem que eles viajam, sabe? Então, não sei em que momento que eu anotei aquilo, mas tá lá anotado. Cara, tem uma frase que ela fala pra ele, eu não lembro, eu acho que é lá na Eólica, na hora que eles estão conversando, que ela fala algo do tipo assim, ele fala sobre conhecê-la, né, e tal, e ela fala tipo assim, eu te conheço muito antes de você perceber, ou muito antes de você saber quem eu era e tal. Por isso, cara, que eu sempre achei, cara, mano, essa mina aí, o golpe tá aí, sabe, cai quem quer, porque, cara, tipo, todos os encontros são irritantes, né? Ela tá sempre lá. Pô, sei lá, meu irmão. O Kvolt veio aqui em Realengo, ele vai encontrar a Dena, sabe? Porra. Aí, cara, Aí, assim, eu não acho que seja coincidência só. Eu acho realmente que... E assim, cara, o Kvolt, quando ele sofreu lá com o ataque, né, e tal... Cara, tem cabelo dele ali, entendeu? Tem material genético do Kvolt. Quem garante que o Chandriano não tem ali aquela bússola rabidonâmica, sei lá como é o nome daquilo, pra ela sempre saber onde o Kvolt tá, sabe? Porque, mano, não é coincidência, sabe? Assim. E eu vou depois achar essa frase, cara, que ela fala pra ele. E ela procura por ele, porque ela diz que ele também é tão difícil de encontrar quanto ele fala dela, sabe? Eu acho que fora o Adenri, ela encontra ele em todos os lugares, né? Tipo, em todas as outras cidades eles se encontram, né, cara? E por que será que ela não encontrou ele no Adenri, né? Por que será, né? Certeza que o vento e aquele monte de pedra que tem lá no Adenri protege o Adenri de alguma forma dos Rintas, tá ligado? Não é à toa aquilo ali. Por isso que é o único lugar que não dá merda e que a Dena não aparece. Newt, mas aí também é esculacho. E é fora dos quatro cantos, né, Newt? Não fica nos quatro cantos, é isolado. Dena e Kvolt se perseguem que nem Menda e... Nossa, mas eu nunca tinha pensado que o Adenri é protegido dessa forma. Eu gostei, eu vou matutar mais sobre essa ideia. Faz sentido demais. Até porque quem que vai pisar no Adenri assim de bobeira, né? Frida. Quem vai pisar no Adenri assim de bobeira? Tipo, cheguei aqui, galera, quero aprender uma coisa. Meu filho, você tá pisando numa terra aqui onde todo mundo sabe lutar loucamente aqui mesmo, sabe? Mas realmente, eu amo o Adenri. Eu não sei o que se passa. Tudo bem aí, Jordana?
Deus. Acho que é por isso que a isso. Letícia só mandou o link pra vizinhança, sabe? Ela disse, não, eu vou mandar só pra esse grupo de pessoas que hoje ninguém tá se comportando, a Jordana vai ficar se jogando na cama. Não sabia que dava pra me ver, não. É claro que dá pra te ver, Jordana. Oh, meu Deus do céu. Nossa senhora, Deus. Ô, Por isso que eu Renato, não posso colocar vídeo de nós duas no podcast. A gente vai no primeiro vídeo Ô, e Renato. receber hater. Diga aí, Newt. o Renato ia falar alguma coisa pra mim. Não, eu ia falar Não, eu alguma ia parada. falar, é exatamente aquilo que a Letícia falou, né? Seria esculacho demais a Dena encontrar ele no Atene também. Pô, ninguém vai no Atene de passagem. Ah, tô indo ali comprar um pão, vou em Raert. Aí, pô, se ele chega lá, a Dena tá lá também, toda com aquela cara lavada. Ah, pelo amor de Deus, aí já é esculacho, pô. Aí fica muito na O cara. Lorre vai, ô Renato. O Lorre vai. Ele vai. Eu acho que é só ele se escondendo agora no final, né? E terminando os 7 dias do luto fechado. Acabou, começa um novo ciclo, e nesse novo ciclo ele já começa todo fodido, né, coitado? Sim. Não, relaxa, Vic. Relaxa, Vic. O que é desse nome? Luto fechado. Por conta que Telu morre. Ah, tá. É verdade. É porque, tipo... Não, é porque eu pensei, mas derrotou em Cannes, vai. Caraca, Jordana, Tem que ser parabéns. motivo de festa. Aí eu pensei, o Telu também morre. Sim, exatamente. O capítulo 23, A Roda Ardente, o que acontece é que Kvothe, ele volta, né? Ele volta com aquele talento de prata de Garrick pro seu esconderijo e começa a passar mal. Então ele começa a delirar de febre, né? Ele começou a se sentir doente. E nesse delírio de febre, ele vai parar lá no porão do Trepes. E Trepes cuida de Kvothe nesse período. Quando Kvothe acorda, ele acorda com Tani pedindo uma história para Trepes. E aí inicia um dos maiores capítulos, né, de todo dessas histórias do Nome do Vento, que é a história de Telu e Encanis, que é cheia de teorias. E tem muita teoria nisso, vamos ver o que a gente conversou. E o capítulo 23, A Roda Ardente, é até aquela coisa que acho que o Thales até vai falar tipo assim, eu acho que já falei isso, que é a questão de que eu acho que o Trepes vai contar a história de Telu e Encanis, né? E eu acho que Trepes, por ser da igreja, ele tem algum tipo de vínculo com o Scarpe, e isso é pura teoria, né, de eu achar que o Scarpe faz visitas no porão. Porque o Trepes pareceu não saber nenhuma história, e a Tani queria histórias, então eu fico pensando nisso, e aí entra depois na história de Telu e Encanis, que é ótima, mas eu fico com a sensação de que toda aquela coisa do Scarpe saber o nome do Kvothe começa por aqui. Ele sabia uma história, Letícia. Ele sabia uma história. Então, mas e as outras? Porque a sensação que tem ele fala, tipo, nossa, já faz tempo que a gente não escuta uma história por aqui. Quem que conta as outras, então? Inclusive, eu concordo com essa teoria aí, tá? Cara, eu achei aqui um trecho sobre esse lance de eu achar que lá é protegido no Adenri, né? Cara, é um trecho do próximo capítulo que a gente não vai falar hoje, que é do 26, né? Do Lan Retransformado. Que ele fala o seguinte: imaginem uma cidade grande como Tarbean, mas tendo em cada esquina uma fonte luminosa, uma árvore verdejante ou uma estátua tão linda que faria um homem orgulhoso chorar ao contemplá-la. As construções eram altas e graciosas, entalhadas na própria montanha. E aí, na época que eu tava lendo, eu botei aqui, igual Raert, lavradas numa pedra brilhante e tal. Mas assim, Mirtariniel era uma cidade protegida. E ela era entalhada nas montanhas, igual o Raert. O Raert só não é gracioso e tal, mas é o mesmo estilo, cara, de construções, né? São todas entalhadas usando o próprio terreno da montanha, né, e tal. Por isso que eu acho, assim, cara, que deve ter ali uma carga de proteção, porque dizem que a Mirtariniel era justamente protegido pelas montanhas.
Então, cara, não é à toa, sabe, assim, não sei se envolve alguma coisa de nomeação e tal, mas eu acho que não é à toa essa parada. E se a gente for pensar nesse simbolismo, quando ele vai derrotar... Quando ele vai pra fazenda, aquela fazenda que pega fogo, eles encontram dentro da terra, são os monólitos cinzentos, né? São grandes pedras. E eu acho que é porque ali era uma grande cidade que foi atacada pelo Chandriano, né? E aí entramos na história de Encanis e Telu. E aí essa história dá bastante pano pra manga. Alguém quer começar? Quem vai ter coragem de começar? Eu vou começar leve. Eu vou começar... Vocês já ouviram aquela música Zeppelin, prateado? Taca a pedra na Janine! Taca a bosta na Janine! Cara, parece demais. É do Chico Buarque. Parece demais essa história. O Silvão. O povo chega o Zeppelin lá e tal. Mas é isso, era essa minha contribuição que eu tô esperando há horas falar. Jordana, você abriu o espaço pra gente falar mesmo. Senti. Você não sentiu? Uhum. Obrigada. Eu só acho bonitinho o Tani pedindo pro Traps contar uma história. Tipo, horinha. Eu acho muito bonitinho, né? Cara, eu vou fazer poucas observações, porque eu não tenho a mente tão aprimorada que nem a da Vicky pra fazer ligações com essa história aqui. Mas, cara, eu anotei duas coisas aqui que me destacaram mais pra mim. Que foram 7 anos que Telu ficou se transportando. Tuti! Oi, Tuti! Foram 7 anos que Telu ficou se transportando, que os pés de Telu transportaram pelo mundo, né? Até ele começar a perseguir o Encanis, foram 7 anos, né, cara? Não sei em que isso vai se ligar, mas o 7 aqui tá presente e me chamou a atenção. E, cara, o Encanis é um encantado, né? Porque ele fala que não me arrependo, se pudesse escolher novamente, só mudaria a rapidez com que corri. Teu povo é como o gado que a minha gente se alimenta. Corroído e despedaçado sejas. Se me desses meia hora, eu faria coisas que deixariam esses campônios miseráveis e boquiabertos enlouquecidos de medo. Beberia o sangue dos seus filhos e me banharia nas lágrimas das mulheres. Aqui eu até acho que ele meio que deu uma debochada de encantado da galera, sabe assim, da galera mais humilde que não conhece os encantados e acha que eles são demônios. Me soa muito como deboche isso aqui, sabe? Mas parece que ele é um encantado, né? Enfim, é isso. A gente sempre discute sobre o Haliax e o Encanis, Haliax e Encanis Kitai, um é igual ao outro, um é uma versão do outro, na perspectiva de outro povo, né? A gente sempre discute bastante essas teorias. E lendo nessa releitura esse trecho, eu meio que descartei essa hipótese do Encanis e o Haliax ser a mesma pessoa, boa parte por causa disso que o Newt falou. Fica meio que na cara que o Encanis é mesmo encantado, tanto por isso que o Newt falou, tanto por ele ser sensível ao ferro, né? Então pode ser que o ferro seja letal tanto para encantado quanto para demônio, sejam coisas diferentes, espécies diferentes, pode ser. Mas até agora a gente só sabe da existência mesmo dos Fey, e os Fey são sensíveis ao ferro. Então dá para entender que o Encanis é um Fey mesmo, e já o Lanri, o Haliax, ele não é sensível ao ferro, porque quando ele volta, ele morre de Lanri ele morre como Lanri e volta como Haliax, ele volta coberto com as escamas do Dracos, né, que são feitas de ferro. E ele era um guerreiro, né, então ele tava sempre com espada, armadura, não sei o quê, que é tudo de ferro, ou variações de ferro. Então, pra mim tá na cara que ele não é um Fey, tipo... E é isso. Assim, esse capítulo talvez seja um dos mais ricos dos 2 livros pra gente descobrir coisas. Porque ele é gigantesco, ele conta uma das histórias centrais da crônica, né? E, enfim. Inclusive nele também tá o trecho que foi a entrada do Renato, quando Menda ou Telu, né, passa o risco no chão, e é nesse capítulo, gente? Ou eu tô enganado? E fala, quem cruzar vai caminhar junto comigo, quem não... Basicamente fala assim, me abracem e sejam de Deus, e quem não me abraçar vai pro inferno, né? Do capeta. E aí,
É que nem aquilo que a Vicky falou, né? Ele disciplina tanto na porrada. Quem não concorda ou quem obedece cai na porrada do mesmo jeito, leva as marteladas. Então, assim, é uma metodologia bem agressiva de ensino, né? E, enfim, e aí a gente lembra lá da história do velho Cobb no começo do livro, que quando ele começa a teorizar sobre o Chandriano, que eu acho que o Jake pergunta pra ele, eles são demônios? Não, eles são não sei o quê? Não, eles são as primeiras pessoas que recusaram o caminho de Telu. Então a gente fica sabendo nessa história que a maioria das pessoas atravessaram o caminho pra Telu, mas sobraram 6 lá, né? E um deles, Telu pegou nas próprias mãos e quebrou, e sobraram 6. Uns estavam com demônios no corpo, outros só eram pessoas ruins mesmo. Então a gente fica pensando, né, se esses 6 que recusaram o caminho de Telu são o próprio Chandriano mesmo. Enfim, eu acho muito rica toda essa passagem, todo esse capítulo. Esse capítulo também tem, além de toda a briga, ele vai desde a história de Perial, de como Telu engravida ela, até o enterro do Incane, sabe? É gigantesco. E nessa cena específica em que Telu traça o caminho lá e pergunta quem vai vir pro lado dele e quem não vai, se também for adaptado, a trilha sonora tem que ser martela, martela, martelo, martelão, levanta a mãozinha na palma da mão, é o bonde da televisão. É o bonde do Tigrão. Ô Silvio, Você acabou de cagar na música da Geni, colocando um bonde do Tigrão. Acabou com esse capítulo pra mim. Olha, Silvio, eu discordo de você em quase tudo. Olha só, você falou que Olha só, você falou que o Encanis pode não ser o Haliax, né? Mas eu acho que, na verdade, ele é os dois, né? Ele é tratado como encantado e como Haliax ao mesmo tempo, porque como é uma história da igreja, ela pode ter sofrido várias modificações e aí quem é Haliax, quem é guerra de criação e quem é encantado, quem é demônio, tudo se... Nisso tá chorando. Tudo acaba virando uma maçaroca, uma sopona e tudo acaba se confundindo, né? E aí tem uma questão que me faz acreditar muito que o Encanis é o Haliax, porque primeiro, ele tem o corpo envolto em sombras e o Chandriano são 7. Isso todo mundo sabe, isso aí não muda de jeito nenhum. E justamente quando você fala na história do velho Cobb, né, que ele diz, os Chandrianos são as primeiras 6 pessoas que recusaram o caminho de Telu. Pô, 6? Então, tem que ter um que os 6 seguem. E esse um tem que ser o Encanis. Então, eu acho que nessa questão aí é um artifício narrativo do Patrick de pegar uma história e distorcer ela propositalmente. Eu acho que foi esse o caso. Não, com certeza, Renato. Tipo assim, nos meus 10 anos de King Killer, 9 anos e 10 meses, eu acreditei nisso, entendeu? Eu fui mudar de opinião hoje que eu li esse capítulo de novo. E nem mudei completamente. Tipo assim, foi uma coisa que me veio na cabeça, entendeu? Mas tem muitos argumentos a favor de falar que Encanis é Haliax. Também tem muitos argumentos a favor de falar que, sei lá, Encanis é Kitei. Então, enfim, o jogo, o Patrick brinca com as nossas cabeças, né? Entra naquele lance do jogo dos 3 nomes que a Vicky comentou no grupo. Uhum. Eu tenho coisas a falar. Eu gostei muito que o Silvio falou sobre como Haliax e Lanri não podem ser o Encanis por conta do ferro. Isso é algo que eu também acredito. Por quê? Quando a gente escuta a história de Lanri, a gente vê os Selitos, ou é o Bast que comenta, e um deles diz que antes de Lanri tomar todas as decisões ruins que ele tomou, ele falou com o Kitei. Eu também partilho da informação de que o Encanis ele é a mesma coisa que o Kitei, e que a igreja pegou um ser dos Fey e tornou ele um grande demônio, e foi isso que aconteceu para ter essa versão da história. Por quê? Quando a gente tem os anjos de Telu e os Amir, eles têm propósitos diferentes. Os Amir, eles têm como base
perseguir o Chandriano. E o Chandriano talvez ele seja um grupo composto de Huashis poderosos, que são seres humanos, que adquiriram poderes através de treinamento, ensinamento, ou de alguma forma que até hoje o poder é passado para os alunos da universidade. E aí nós temos os Anjos de Telu, que o grande objetivo dos Anjos de Telu é expulsar os demônios do mundo humano. Telu está ali para ajudar o mundo humano. Quando a gente vê todo esse período em que Telu ele cria um novo caminho e alguém pergunta para ele sobre a diferença do caminho, Telu deixa bem claro que o caminho é o mesmo, mas se você ficar do meu lado, você vai ficar sem os demônios. É como se Telu estivesse dividindo o que aconteceu na Guerra da Criação. Pensa comigo, aconteceu a Guerra da Criação, uma guerra e tudo mais, e o mundo humano ele ainda não está livre dos demônios. Significa que os Fey, que são vistos como demônios para a igreja, eles ainda estão andando junto com os seres humanos. E eles estão trazendo caos, eles estão envenenando as coisas, eles estão apodrecendo, etc. Eles dão sinais de poderes Feys que a gente sabe que eles têm. E aí, nisso, a gente tem o Encanis, que é o maior de todos. O Encanis, que é o maior de todos, ele tem muitas características parecidas com o Kitei. O fato da gente não ver o rosto dele também é uma característica do Kitei. Até quando o Kvolt encontra o Kitei, nós não sabemos como ele é, porque ele está escondido naquela árvore. Não é possível vê-lo. Talvez ele esteja envolto em sombras e o Kvolt não notou porque ele estava perturbado demais. Quando o Encanis ele diz assim, todas as vidas terminam em morte menos uma, que é assim que é o jeito das coisas, desculpa, quando o Telu diz isso, é como se ele soubesse que apenas uma pessoa, um ser humano, ele estivesse além dessas portas da morte. Tá? Vai ficar um pouco confuso, porque eu não vou conseguir seguir uma linha de raciocínio para explicar exatamente tudo o que eu quero. Mas eu espero que faça sentido. Telu sabe da existência do Chandriano e Telu sabe da existência dos demônios. Telu tem como objetivo separar as duas coisas, dar uma oportunidade dos seres humanos viverem de forma plena, sem serem envenenados e viver naquele caos que os encantados trazem junto com eles. Então, quando isso acontece, essa perseguição de Telu com Encanis, talvez seja a mesma perseguição que a gente escuta na Terra o mesmo momento que a gente vê na Guerra da Criação. Depois da Guerra da Criação, o Lanri ele destrói as cidades. Isso não precisa ter acontecido. Arthur, desculpa. Isso não significa que as coisas aconteceram exatamente um dia uma cidade, no outro dia Lanri destruiu outra, no outro dia outra. Podem ser eventos paralelos. Enquanto o Lanri estava causando destruição com o Chandriano dele, o Encanis ele também estava se aproveitando daquilo para causar mais destruição, para plantar a semente da dúvida e do caos na mente das pessoas, que é exatamente o que a gente vê o Kitei fazer. Eles são coisas diferentes porque Lanri ele era um ser humano que adquiriu poderes. É igual o Kvolt. O Kvolt tem vários poderes e se alguém encostar um ferro nele, não vai fazer mal a ele. Por quê? Porque ele não é um encantado. Ele é um ser humano que ele tem algumas habilidades que talvez vieram de uma linhagem antiga que desenvolveu o mundo em dois. Então, eles serem coisas separadas, na minha cabeça, faz sentido. Quando ele diz que os 7 ficaram daquele lado, na história, ele deixa bem claro de que os que ficaram eram demônios pequenos. Eles só eram troca-peles. E ele diz, não eram demônios, eram seres humanos que estavam possuídos pelos demônios. Então ele livrou aquelas pessoas daqueles demônios. Isso não parece a descrição do Chandriano. O Chandriano parece não ter demônios dentro dele, eles são aquela é a essência deles, eles são pessoas que buscaram poderes. Telu pode bater no Haliax o quanto que ele quiser, não vai tirar nada do corpo dele, porque não tem nada dentro dele. É um poder que ele adquiriu através das próprias capacidades que ele tem, que o corpo e a mente dele têm. Aulas. Inclusive, Vic, eu não sei se eu concordo muito com esse lance do Encanis ser o Kitei, mas aquela parte que eu falei ali, que ele diz sobre o... que ele fala, né, do beberia o sangue deles, que ele dá aquela debochada ali, lembra muito o próprio Kfei dando aquela debochada com o Kvolt lá no encontro deles, no Temur, sabe?
Quando ele fala da piadinha das portas, ele fala, meu Deus, vocês criaturas não sabem me apreciar a minha... Eu não sei se ele fala genialidade, alguma coisa assim. E ele fala com esse mesmo deboche sobre a raça humana, né, e tal. Não saber apreciar o conhecimento e tal. É isso. Eu falando sobre paralelos, né? Porque a gente tem, que nem se falar, tem às vezes a sensação de estar sempre sendo contado história, só que de perspectivas diferentes. E o paralelo dessa história com a história de Aet e Het, vocês já pensaram? Se a gente pensar assim, o moço lá, como Telu, que era o que estava sendo meio que severo demais com a humanidade, então às vezes o Het, que é o homem, né? Ou a Et estava sendo severo demais, assim, com seus poderes, matava o povo, assim, e os seus semelhantes, não estava nem aí, só queria mais e mais poder, então, assim, ele não tinha muita humildade, parece, só queria galgar, assim, do mais alto, né? E aí, Het, que então era qual que é o nome da mulher? Menda da mulher, qual que é o nome? Perial. Então, era Perial, que falou assim, não, vamos lá, vamos, humanidade, não sei o que, né? Sentiu um paralelo? Embora eu tenha explicado porcamente, tenha esquecido e confundido o nome de todo mundo. É só isso. Sobre esse negócio que a Vicky falou, a gente vê na própria história da humanidade que outros impérios ou reinos que conquistam outros impérios ou reinos ou exércitos, enfim, colocam a própria cultura e reescrevem a história daquele povo, né? Então, a igreja teliniana abordar os Fey como demônios faz todo sentido, né? Propagar isso pro resto de Temer, né, no ponto de vista deles, né? E aquilo que a Vicky estava falando sobre os poderes dos Fey serem semelhantes ao que o Incanis e os outros demônios estavam fazendo durante essa briga de Incanis e Telu, me lembra do próprio, como chama o poder que na Árvore Reluzente explica do Bast, dele fazer a aparência dele mudar? Eu esqueci totalmente. A glamoria. Isso, a glamoria fazer parecer ser outra coisa. Então, tipo, parece um pouco com troca-pele, sabe? Você, tem demônios que roubam pele de humanos e vestem ela como se fossem roupa pra ter outra aparência, sabe? Então, claro que é numa escala muito menor, né, gente? Mas, assim, existem paralelos, né? Faz todo sentido. E o próprio Telu, ele não é um encantado, né, gente? Telu pegou o ferro, trabalhou com o ferro e foi o responsável por acabar com ele, com o Incanis, com o demônio. É porque a gente acaba dividindo mundo humano, mundo encantado. Mas a gente esquece que tiveram seres que estavam nesse meio, nessa origem de tudo, e que conviviam com os encantados e que eram seres humanos de muito poder. E que no meio desses seres humanos de muito poder, tinham os seres humanos comuns que não tinham poder algum. Outra coisa que eu acho engraçado é que Telu, ele é um deus meio que... ele é mais humanizado, né? Ele lembra mais os deuses gregos e nórdicos, no sentido de que ele faz a coisa braçalmente, então ele tem que caminhar atrás do Incanis, né? Não é que nem o deus da nossa sociedade, que é o Todo-Poderoso, então tudo se curva à vontade dele, tipo, ele estala o dedo e acontece o que ele quer, não é assim. Telu tem um trabalho braçal, né? Então ele tem que dar martelada no Incanis, tem que construir a roda, tipo, ele só alcança o Incanis porque em um dos dias ele deixou de comer e dormir, então é engraçado, né? Tipo, parece um ser humano mesmo tentando pegar outro, né? Não parece uma briga entre entidades sobrenaturais. Parece até o trabalho de um artífice, né? O Telu, ele tá trabalhando exatamente como a gente aprende hoje em dia na magia diluída do Arcanum. As pessoas na universidade, elas estão tentando aprender um pouco do que antigamente, há muito tempo atrás, na época da Guerra da Criação, era algo que os seres humanos tinham um controle total. A mente era muito mais expandida, muito mais aberta. A mente adormecida, ela estava desperta. Hoje em dia, né, não tem mais isso. Uma coisa que eu notei também do famoso jogo de palavras que o Patrick gosta de fazer, é que
não parece que os demônios morrem quando eles são queimados da maneira correta. Isso me incomodou muito, porque foi a primeira vez que eu notei isso. Eu não gostei, porque, enfim, não gosto de não perceber as coisas. Mas ele diz assim, ó, no fim, quando Encanis queima junto com Telu, em inglês fica assim: So it was that Encanis passed from the world, and with him went Telu, who was Menda. Quando ele usa a palavra passed, eu não vi um termo final como se fosse morte. Ele passou deste mundo para o outro. A todo momento que a gente fala sobre queimar os demônios, fazer as coisas da maneira apropriada, não se fala nunca na obra em matar os encantados. Será que quando a gente cava uma cova, coloca a madeira correta, taca fogo, a gente não tá mandando os encantados para o mundo deles? E isso me incomodou, porque na minha cabeça a gente sempre matava eles. Acabava de alguma forma. Eu nunca tinha pensado em algo diferente. Só que quando eu fui ler essa história dessa vez, eu notei que não era bem assim. Porque Encanis diz, você vai morrer, seu tolo. Porque o corpo de Menda é um corpo humano. Menda vai morrer porque ele tem um corpo humano e vai acabar ali a existência dele, mas Encanis não. Então, se Encanis for mesmo o que tem, quando ele voltou para o mundo dele, ele foi preso àquela árvore para que ele não pudesse mais causar o mal. Talvez fazendo um paralelo aí com o negócio de Jesus lá na cruz, né? O sacrifício do Menda junto do Encanis tenha feito alguma parada para quebrar o encanto dos encantados. Então o fato de você enterrá-los ali, fazer aquilo tudo, talvez tire o encanto dos encantados, que eles passem a ser ou seres humanos normais ou criaturas comuns que podem ser mortas, entendeu? Mesmo que elas voltem para o mundo delas, elas passam a não ter mais aqui, talvez a imortalidade, entre aspas. Ou então o fato de que talvez esse ritual todo não seja só para enviá-los de volta para o mundo encantado, mas fazê-los com que talvez eles fiquem presos lá, né? E aí fiquem presos atrás das portas de pedra, que seriam os portais, às vezes, para entrar no mundo dos encantados. Eles não têm a passagem de volta, né? Maravilhoso, Jordana. Eu vou adotar isso como verdade. Não vai ser nem teoria para mim mais. Eu gostei muito. O negócio, porque parece muito que, na minha cabeça pelo menos, que o Telu planta, entre aspas, o Encanis como se fosse uma semente e ela nasce como árvore no mundo dos encantados, né? Ele enterra no mundo dos humanos e ele nasce como uma árvore do Kitei no mundo dos encantados. Pelo menos na minha cabeça eu faço essa associação sempre. E o Kitei tá preso lá naquela árvore para sempre. E aí não pode mentir, faz barulho, né? Semente, a roda faz barulho, como faz na história. E, tipo, vando mais na maionese, nesse sentido paralelo entre a Denri e Telu, a Het, né? Porque, assim, tocar num assunto meio estranho, mas assim, vamos supor assim, o caminho que Telu quer que as pessoas sigam, pode ser atingido de outras formas, às vezes. E uma das formas é a forma que a Het propôs no Adenri, entende? Então, às vezes, a Letane, que é essa forma de agir no mundo com justiça, né, que ele fala lá, né, pro Aleph, tipo, não, a gente vai fazer justiça no mundo. E, às vezes, a justiça que a Het propõe também, até porque, por exemplo, eles se cruzam em um momento que dá pra gente cruzar um pouco a história deles, né? Se o Encanis é o Kitay, né? Que tá lá no mundo dos encantados e tá sendo vigiado pelos Siths, que são aí os arqueiros treinados, muito maravilhosos. Tem, assim, a gente já pensou que os Siths podem vir aí de um treinamento do Adenri, algo assim mais primitivo do Adenri, do AF. Então, assim, às vezes é uma luta comum, assim, entre eles, sabe? De uma forma paralela, porque, enfim, Telu foi visto ali, até na história do Trepes, é uma história numa versão de uma igreja, às vezes, né? Então, igual o Silvão falou, é uma história onde o benefício da história é colocar os encantados como demônios, né? Às vezes, essa história não é 100% verdade, tipo assim, 100% como aconteceu, até igual a Vicky tá falando, pela história,
vamos pôr entre aspas, Encanis morreu, mas na verdade ele só passou desse mundo e foi preso nos Encantados, né? Então a verdade da igreja que foi dita lá não é a verdade que o Patrick colocou no mundo dele. Enfim, é só pensar que tem realmente esse cruzamento de histórias ali, tem os Siths, enfim, tem essa questão que vale a pena pensar, mas eu não consigo ir muito além disso. Por exemplo, quando a gente fala do Lanri, a primeira coisa que a gente lembra é que ele era um ótimo lutador. Quem são os bons lutadores hoje em dia? São os Adembrianos. Será que Lanri também não fazia parte desse grupo de pessoas muito especiais que conhecia? Então, imagina como a traição de Lanri ela é muito mais forte quando se tem a Letane no meio. Ele deveria seguir um caminho e ele foi contra. E aí toda aquela sociedade pegou e expulsou aquelas pessoas que seguiam aquele caminho, que foi quando os Adembrianos foram obrigados a procurar outro lugar no mundo para ficar. Então, realmente, quando a gente para pensar na história da Guerra da Criação, de Menda, de Telu, Selitos e Lanri, a gente tem todos esses paralelos mesmo. Olê, e uma coisa que você de semelhança também entre Telu e a Denri é que quando o Telu faz o risco no chão lá e pergunta quem vai passar pro lado dele e quem não vai, quem passa, ele dá 3 porradas e depois rebatiza a pessoa. Lembra muito o método do Adenri, né? Porque eles rebatizam o Kvolf. E, tipo, e é sempre as coisas dos 3 nomes também, tipo, Alaxel, Haliax, Lanri, Kvolf, Coach e Maedre. Então tem o Cinder, Ferula e deve ter alguma outra coisa também. Então, tipo, tem várias semelhanças. Esse negócio, por exemplo, eu só vi nessa leitura agora, que o Telu dá 3 pancadonas na pessoa, abraça ela, faz a dor aliviar um pouco e dá um novo nome pra ela. E é muito parecido com o Kvolf, a história com a Vacher, sabe? Ele é espancado, ele vira um cocôzão lá, aí depois ela começa a treinar ele, começa a ensinar ele, e ele cresce muito, tanto como lutador, como conhecimento, não sei o quê. E aí, quando ele tem esse alívio de dor, vão lá e dão um novo nome pra ele. Eles meio que se tornam outra coisa. Então, enfim, tem muita semelhança mesmo. E ela é um martelo, né? Não, e outra coisa, se a gente... Ela é um martelo. E outra coisa, as espadas, né? As espadas que tem a Den são espadas ultra antigas, assim, e que até uma das coisas que as pessoas pensam Verdade, que né? é a espada que o coach pendura na hospedaria, seria a espada do Gris, tem essa hipótese, né? Mas, assim, até esse negócio, assim, do poder da espada que tem nome, quando embaina e desembaina, até no Gris a gente vê isso, né? Tudo faz muito sentido. A gente tá subestimando o Aden, né? Tá achando que eles são novos, mas eles são muito antigos, né? Muito antigos. É isso. E eles também são as únicas pessoas que falam do Chandriano sem tratá-los como se fosse histórias de criança, né? E eles conhecem o nome deles e os sinais, eles dizem. Então, você só vai poder falar isso a partir desse momento. Talvez ter se mantido longe da civilização foi algo extremamente benéfico para eles. E agora, viajando um pouco mais na maionese, e se de fato o Encanis foi o Kitai, e o Gris às vezes foi uma dessas pessoas uma das 7 primeiras pessoas que não começaram a seguir Telu, né? Que Gris fez que emputeceu tanto Encanis / Kitai? Aí não dá pra pensar não, porque eu acho que foi muito si. Mas... assim, a primeira... eu também... Nossa, voltando assim um pouco na questão, tipo assim, quem é o Kitai, né? Quando eu penso também, eu deixei de pensar um pouco que era o Lanri, justamente porque o Lanri, ele não é cruel. Não é mal. A primeira pessoa que eu desconfiei, falei pros meninos, foi o Gris. O Gris é cruel. O Gris é cruel. Tipo assim, ele é mal, ele tortura, ele sente prazer naquilo. E o Encanis sentia claramente prazer nas coisas que ele fazia. Então,
Mas assim, a teoria de o Encane ser o Kitai, nossa, ainda vai mais além ainda. E acho que eu tendo a concordar com essa teoria também. Eu acho que faz sentido demais. Respondendo a pergunta da Jordana, rapidinho, Vic. O que o Gris fez pro Kitai, pra ele ter raiva, é um ser humano. Ele não gosta de humanos, ele despreza, por isso. Se o Chandriano não faz parte dos encantados, como que se derrota o Chandriano? Um derrota? Na base do. Caraca, fugiu a palavra, Do cacete, né? Telu vem com o martelo. Eu ia falar do cacete mental, que é o Alar, né? O Alar, isso aí. Tem que chamar quem é o martelo que a gente conhece na história, com o nome de martelo. Chama o martelo vai matar o Chandriano, pô. Acabamos de falar aí, há poucos minutos atrás o Silvão comentou e a Letícia completou. A Vachete é o martelo, gente. Inclusive, será que a Letane, na forma mais profunda dela, não envolve mesclar a forma de luta que eles têm com o Alar? Seria algo mental? Porque acho que a porrada franca, sem perder a amizade, não vai derrotar o Chandriano, mas talvez se você mesclar as duas coisas, uma luta mais profunda que envolva a Letane, talvez essa parada da Letane seja justamente você mesclar a luta corpórea, todo aquele treinamento com o Alar, com a força mental da pessoa. Tipo, eu acho que tipo, o Alar é... Porque quando eu penso em Alar, eu lembro do Coração de Pedra, eu lembro daquelas coisas mais objetivas, dividir mente, uma coisa bem mais um esforço mental consciente. Quando eu penso em Letane, a gente até fala, é a folha em rodopio, é tipo quase o oposto. É tipo... É a mente no estado de flow lá, é a mente em total inconsciência mesmo. Então eu acho que a Letane pode ser essa mente já mais adormecida, junto com a Ketan, talvez, aí faz os maiores lutadores da face do planeta lá, deles lá. Mas, dos mortais. Mas essa questão de quem que vai matar o Chandriano, gente, sério mesmo, eu não acho que ele vai derrotar. De verdade, eu acho que a história do Kvolt vai ser, tipo, alguma outra coisa. Porque tem 5.000 anos que o Helix tá acordado. Tem muitos 1.000 anos que aconteceu tudo isso. E até hoje, nada aconteceu. Quem que vai ser o Kvolt? Por mais que ele seja o Kvolt, eu não acho que ele vai mudar muita coisa. Eu não acho que ele vai matar... Assim, talvez ele consiga, às vezes, matar um... No máximo, não sei. Mas, assim... Que é o Thales, só basta um, é o rei. Mas eu não tenho essa expectativa dele virar o destruidor do Chandriano. Não tenho mesmo. Eu acho que vai ser meio dramático, mas não vai ser dessa forma. Sobre esse negócio da Letane e da Ketan se misturarem com o Alar, eu também acho que não. Eu acho que é mais aquele negócio de ser um vedor e um conhecedor, um ouvidor das coisas. Porque quando você segue a Letane, você faz as coisas corretas naquele momento, e quando você escuta e vê as coisas, você também faz as coisas corretas naquele momento. É como se os adenianos tivessem conseguido transcrever o que é acessar a mente adormecida e ouvir o mundo ao seu redor através da Letane, de tomar as decisões melhores para o mundo sem ser por egoísmo. Não, e é tão engraçado, assim, engraçado não, nessas, tipo assim, vamos supor que o objetivo é chegar numa verdade. Aí existe a verdade via Telu, existe a verdade via Letane, mas a verdade pode ser via música e pode ser via nós ilianos. Então tem, no mínimo, 4 coisas que a gente tem, tipo assim, sabe? E tem a universidade, a própria universidade também oferece um tipo de verdade, tipo, vocês vão ouvir, vocês vão falar o nome, arará. Então, tipo assim, tem muitas formas de chegar em algum poder. Eu não sei se é o mesmo, mas dá a entender que é o mesmo. Tipo, o Kvolt consegue ver profundamente coisas pela música. A Auri conhece, o Elodin conhece pelas vias, assim, mais, tipo, escutando, falando. O próprio Kvolt também. Tem a Letane, que quando ele coloca a mente em folha, em rodopio, a própria Vachete fala, tipo assim, não, nosso povo já fez algo parecido com isso e tal. Então, epa, que legal. E tem o próprio Telu também, enfim...
aí ele já é numa forma mais poderosa e não mortal, né? Que é essa coisa que a gente não vê, que é ele com os seus anjos, com os seus poderes, com as asas de fogo e sombra, irarará, e aí vai. Uma coisa no final desse capítulo, que é quando o Trappist termina de contar a história, é que novamente é cortado no meio de uma coisa importante. Diz assim: é por isso que os sacerdotes telinianos usam mantos cinzentos. E é assim que sabemos que Telu se importa conosco, zela por nós e nos mantém a salvo de... Salvo de quê? Ou a salvo de quem? E aí termina nisso, é interrompido, e o Revoltos tem a sensação de que o Trappist, ele conhece essa história de uma forma muito Desculpa, de que ele conhece essa história de uma forma muito familiar. Seja porque ele estava lá, ou porque ele contou ela de forma tão repetida que ela virou uma segunda parte, assim, dele, na hora de falar. Então, eu tive essa sensação. Por isso que eu falei que eu ia brigar com a Letícia nessa chamada. Porque eu tive a sensação no final que ou o Trappist é uma daquelas pessoas que cruzou a linha e o Telu renomeou ele, sabe? Ou ele contou a própria história, como se ele fosse o Telu, sabe? Mas eu fico mais no lance do cruzamento da linha. Eu acho que ele estava lá, sabe? Trappist seria alguém mais antigo, é isso? Sim. Como se, por exemplo, eu não lembro. Regen vira o que forge o caminho, alguma coisa assim, sabe? Não necessariamente seria ele, o Trappist seria provavelmente um outro nome, sabe? Sei lá, o que cuida das pessoas, alguma coisa assim. Gente, eu tive um insight aqui que pode parecer meio louco e não tem nada a ver com a linha de pensamento que vocês estão tendo agora, porque é um outro assunto. Mas e se aquela mocinha, aquela galega que nem a Vicky falou, foi a... Achei que tinha estragado minha unha de novo. Foi, de fato, a Auri. E aí, alguma coisa acontece que algum teliniano, né, um monge teliniano, sei lá qual que é o termo, chama ela para alguma ação da igreja, com as botas cinzas. E aí... Não, eu acho que o que aconteceu com ela foi lá na universidade. Não, acho que aconteceu. Eu sei, mas... Interbean. E aí o fato de que às vezes a culpa do Trappist é tão grande pelo passado de ter da igreja que ele já seguiu ser, inclusive, dessas botas, assim, de, sei lá, de não alguma coisa que o remita a isso, ele fica descalço. Jordana, enfim... não sei se vocês pararam, mas eu tirei toda aquela reflexão da Jordana de Tinker e Thinker, não sei se vocês lembram, que eu cortei tudo. Vai ser cortado mais uma coisa agora. Jordana voando na maionese com as botas. Você já voou na maionese com a bota do baixo? Por que eu não posso voar na maionese com a bota cinza dos telinianos? Eu, inclusive, concordo com a Jordana com isso da bota, porque a Auri, ela não é uma pessoa de falar detalhes à toa. E ela descreve que tinham as botas ali naquela sala. Talvez seja algo que lembre ela de outra pessoa, mas eu não acredito que ela tenha sofrido alguma coisa ali. A igreja não tocaria em alguém da nobreza. Eles se aproveitam dos pobres. Só uma coisa... E eu sou contra, não é a bota do Best. Mas uma coisa que... Toda vez que eu participo tem um momento de exaltação a Patrick Rothfuss, né, aleatório, assim, sem contexto. E é muito incrível como ele constrói a mitologia do mundo dele através de histórias tão profundas, porque, tipo, além da história mesmo do que Wolf tá acontecendo, às vezes para um personagem e começa a contar uma história que vai ensinar pra gente a mitologia do universo, né? Então só essas histórias isoladamente, ele poderia escrever um livro de contos só com essas histórias, porque elas são tão incríveis, cara. A história do menino do umbigo de ouro, a história de Telu versus Incanes, a guerra da criação, a não sei o que lá. Cara, é muito incrível. Ele dá uma profundidade tão absurda. Por exemplo, a Vicky shippa Lanri e Lyra e acha normal Haliax destruir o mundo por causa do amor do casal, cara. Acho sim. Genial. É normal.
Inclusive, eu concordo Vocês com a não Jordana. podem culpar um homem que tá sofrendo por amor. Gente, a mulher dele morreu. O coitadinho só queria ter ela de volta. Mano, tá sofrendo por amor, compõe um sertanejo. Faz igual Chitãozinho e Chororó, pô. Não destrói o mundo. Faz igual o Ilien e canta Sabe, hein? Mas eu concordo com a Jordana sobre o lance do Traps. Ele fazer tudo que ele faz hoje pra compensar as decepções que ele teve na igreja em algum momento, tá ligado? Aí ele não faz aquilo ali à toa mesmo, não. Eu vejo também dessa forma. Imaginem uma Evidências composta pelo Lange, mano. Ia ser maravilhoso. O melhor é que já existe evidências, né, deles. Essa, sabe, não tem outra coisa. Vocês lembram em que capítulo a gente tá? Acho que a gente desviou totalmente do assunto. 23. 23, vamos começar o 24 agora. Socorro. Então, Que seja breve o 24, por favor. Deixa eu ver aqui. Ele vai ser breve. Ninguém quer falar dele, porque é horrível. A gente passa. Capítulo 24, As Próprias Sombras. Eu também acho que a gente não precisa ficar muito nele, devido ao sofrimento de ler. E alguém quer falar alguma outra coisa desse livro? Dessa parte, desse capítulo? Sim, pode pular pro 25. Perfeito. Eu assim, a única coisa que eu falei é que eu comentei no começo e vou falar de novo, é que eu também acho que esse capítulo sirva de motivo para que o Kvold vire o que ele é e se arrependa profundamente uma vida toda que ele já viveu até agora, por não ter ajudado o menino. Então, é isso. É basicamente isso. É um capítulo muito sofrido, também prefiro pular. Capítulo 25, a gente tem um interlúdio, né? Ansiando por uma razão. Que é quando o Bash, ele pergunta, né? Por que Kvold não saiu de Tar-Bean quando podia? E aí, Kvold também justifica um pouco, até do capítulo passado, de aquele Kvold que é conhecido hoje em dia, que é temido, admirado, que é visto como um herói ou como um vilão, muito ou um pouco daquilo teve raiz lá naquele acontecimento, daquele menino que ele não ajudou e que ele se arrepende profundamente daquilo. E aí ele admite que ele realmente vivia um período de completo luto por seus pais. E algo precisava acontecer para que ele pudesse acordar. E aí a gente vai terminar esses capítulos de hoje com o Scarpe, né? Que ele vai falar aí até eu conhecer o Scarpe. Na verdade, ele é um capítulo super curto, né? É o capítulo que ele justifica o 24, né? E aí eu só continuo com isso que eu falei. Mas nessa questão, assim, do Kvold refletir sobre o arrependimento. E é isso. Eu não tenho mais o que falar, não. Alguém quer falar mais sobre essa questão? Eu acho que, na verdade, a melhor frase desse capítulo é a última frase. Até conhecer o Scarpe. É o melhor desse capítulo, porque ele justifica aquelas coisas que aconteceram no capítulo anterior, que é bem pesado, e ele vai conhecer o melhor contador de história da história, né? Que ele fala que que a mente dele tá num torpor desde o luto com os pais dele e precisava de alguma coisa pra alavancar ele fora desse estado mental depressivo e fazer com que ele saísse de Tar-Bean e continuasse a história dele, né? E o Scarpe foi essa alavanca. Mas voltando nessa questão que ele tava falando, que o que aconteceu no capítulo passado é o que transforma no Kvold o que ele é, assim, talvez em maior parte, mas eu não sei se é a única coisa também, sei lá. Eu acho que antes disso a gente via que o Kvold já era uma criança muito ambiciosa por conhecimento, já era uma criança destinada a grandes coisas. O que aconteceu com os pais dele também deve ter moldado o caráter dele de certa forma. Então, assim, eu não sei se o caso isolado do capítulo passado transformou no Kvold que ele é, nesse anti-herói, né, que tipo, que se a coisa chegar no extremo dele ter que matar uma galera assim pra fazer justiça, ele vai fazer mesmo. Eu acho que ele já chegaria nesse ponto um pouco antes. Mas claro que assim, o momento que a vaca vai pro brejo mesmo é nesse capítulo passado, que aí ele realmente concretiza esse caráter dele, né?
de que quando ele colocar na cabeça que alguma coisa é justa ou que faz sentido, ele vai nas últimas consequências, né? Isso é inclusive até apontado pelo Simon na universidade, né? Que ele fala, o mundo precisa de pessoas mais como você, que você vai lá e faz e tal. Realmente, esse arrependimento deve ter batido muito forte. Eu marquei 2 partes nesse capítulo, e a primeira é quando ele diz que já é o suficiente das partes ruins de Tarbean, que só mostra que ele deixa editado as coisas da vida dele. Ele passou 3 anos de sofrimento lá, ele contou o principal, e o que ele não achou necessário ele não contou. Então, assim, ele não é um narrador muito confiável. E a segunda parte é quando ele diz assim: o treinamento de Ben me deu uma memória tão nítida e aguçada que às vezes preciso tomar cuidado para não me cortar. E é exatamente o que acontece com ele aí, né? Quando ele lembra da família. Ele lembra de uma forma tão nítida que a dor, ela é a mesma dor que ele sentiu no momento que aconteceu. Cara, eu só destaquei aqui a frase que ele fala sobre o arrependimento, né? Fiz uma escolha e me arrependo dela até hoje, os ossos se consolidam, o arrependimento fica com a gente para sempre. Acho que é algo que tá bem no cerne do Kvolt também, né? Bem ali no âmago dele, né? Ele é uma pessoa com muitos arrependimentos na vida, né? E eu acho que isso dita muito as escolhas que ele toma ao longo da história também, né? Não só o arrependimento do molequinho ali que ele não salvou, mas outros arrependimentos também, né? Dentre os quais aquilo que a gente estava falando, a Jordana falou também, de ele se sente culpado de não estar com a família dele no último momento delas, né? E tal, deles, né? E, cara, eu também separei aqui que eu tenho muita vontade de tomar essa cidra com noz moscada, cravo e pedra de fogo que o Kvolt toma. Não sei se isso existe, mas eu gostaria muito de experimentar esse negócio, parece ser muito gostoso. Nossa, quando eu terminei de ler o livro... Em Harry Potter, né, cara? Deve ser bom pra cacete aquele negócio. Pois é. Eu terminei de ler o livro, eu fui no mercado comprar uma cidra de maçã, porque eles tomam cidra adoidado. Eu falei, nossa, tem que entrar no clima. Nesse ponto eu já experimentei o hidromel e a cerveja amanteigada, né? São bem gostosos. Privilégios. Sobre esse negócio que a Vicky falou da memória dele e que ele conta as partes que é conveniente, tem hora que eu acho que ele também, tipo assim, pra ele não sair do altar dele de super inteligente também, ele dá uma enchida de linguiça, às vezes ele dá uma mentira. Porra, tem hora que eu lembro até hoje, quando ele vai sair de Inri pra viajar pra Trebon no casamento, ele descreve o que ele levou na bolsa como comida, sabe? Eu levei uma linguiça, 2 batatas e uma cebolinha. Ah, vai te catar, Kvolf. Você não lembra isso, cara. Tipo assim, ele lembra quantas moedas ele tinha no bolso. Ah, cara. Porra, é impossível. Eu sou esse tipo de pessoa que conta essas miudezas. Eu Não, também. Tá bom? Eu também Não sou. é nem questão. E que me lembro dessas miudezas. E outra Jordana. coisa, vocês já Jordana, perceberam tanto que bebida e comida em livro de fantasia, o povo gosta de umas especiarias? Só isso que eu quero Só falar. pra É só isso que eu quero falar? Silvão. Não, mas vamos analisar aqui. As especiarias estão aonde? Livros de fantasia, porque é o quê? É fantasia, caramba. Pô, É porque no livro de fantasia não tem bolinho Ana Maria, sabe? Ele não ia pegar um bolinho Ana Maria, um miojão, botar dentro da sacola. Silvão, você tá completamente errado. Aqui você é minoria, então... Abrace o humano. O que vou falando? Levei um tangue sabor morango, sabe? Um miojo de carne seca. Galinha caipira. De tomate, com galinha caipira, né? Turma da Mônica de galinha caipira. Pedi um japa pelo iFood lá de Tarbean. Demorou, dei 3 estrelas. Aí quem foi entregar a comida foi a Nina, né? Cara, mas assim, sem sacanagem, mano. Vocês estavam falando do Kvolt não ser um narrador muito confiável, Silvão falou dele não gostar de parecer, né, sair do altar dele. Cara, você vê isso claramente quando ele fala que ele tomou a volta lá no negócio do cavalo, que ele fica puto pra caraca, mano, com a parada. E ele conta bolado, assim, tipo, o cara me passou a perna mesmo. Tipo, a ficha dele caindo de que, caraca, eu fui feito de bobo, sou um idiota. Cara, é delicioso de ver ele puto contando a parada, sabe? Não, e quando eu li essa parte, eu achei que ele
o que o Volt tava abafando, né? Tipo assim, caramba, Quetzalhão, o nome do cavalo, vambora e tal. Não, na verdade, o Ciaro dele tava completamente errado, né? O que Ele inclusive... era pé de meia, né? Pé de meia, pé né? de meia. O que, inclusive, um consolo pra gente, né? Se até o Volt levou um golpe... Quem somos nós na fila do pão? Exatamente. Não, eu acho sempre muito engraçado quando ele se dá mal, porque ele tenta fazer se dar mal uma lição. Não, eu superei, eu me dei mal, mas a culpa não foi minha, foi do outro. Não, e o latoeiro percebe, tá ligado? Que ele tomou uma volta, dá uma zoada nele ainda, mano. Então é isso, gente. Finalizamos aí a releitura coletiva desse pacotão. Da primeira metade, né, de Tar-Bean, de Kvoth. E para a próxima leitura, para quem quiser ler com a gente vai comentar dos capítulos 26 ao 32, que é terminar essa parte de Tar-Bean. E justamente aí vem as histórias de Scarpe, que são fantásticas. Todo mundo sabe que essas histórias são magníficas. A história de Lanri, a história de Selitos, a história dos anjos de Telu. Então, até mais. Fiquem com Telu.